sociais e econômicos do município. Essa palavra problema é uma outra palavra também interessante, né? Porque o que é problema? Como que eu chego, como é que eu sei que determinada questão é um problema? Né? No planejamento estratégico, né, lá do Matos, ele mesmo fala isso, que problema é aquilo que a gente consegue enxergar como problema. Aquilo que a gente não consegue enxergar como problema é paisagem. E nós não temos como interferir. Não é? Então a gente precisa entender que o problema é algo que a gente consiga interferir. Se a gente não consegue interferir, não é problema, porque está lá inalcançável, não conseguimos resolver. Então assim, a gente começa, nesse processo a gente começa a separar o joio do trigo. Né? O que de fato a gente consegue incluir dentro de um plano, né, que a gente consiga identificar como um problema, que seja um problema palpável, que a gente tenha condição de interferir sobre esse problema. Quais são as questões que de fato nós temos condições de interferir? Né? Aquilo que nós não temos condição de interferir no tempo, né, o tempo pelo menos previsto desse plano, né, como fazer? Né? Não temos o que fazer e, portanto, é paisagem. Não é? Então, isso significa que é preciso discernir bem o que é problema, entender a partir dos elementos dos levantamentos que são feitos, como a gente configura essa coisa, né, que é essa palavra que é problema. Né? Então a gente planeja também para garantir, né, tanto no presente como no futuro, o uso democrático sustentável dos recursos disponíveis. Né? No fundo, quando a gente fala de uso sustentável, a gente está falando de suporte. Né? Qual é o suporte físico, né, que as cidades oferecem, os territórios oferecem, para que as gerações futuras possam, né, continuar vivendo nas nossas cidades. Né? Esse suporte, ele é finito e limitado. Portanto, há necessidade de planejar esses recursos de forma que eles não sejam, eles se esgotem, ou que eles possam ser, né, relegados para virar problema futuro, né, ou paisagem futura. A questão é como fazer isso, né? Como fazer com que esse uso democrático sustentável de recursos possam ser garantidos. Né? Esse é o desafio. E para compatibilizar o ambiente com a ocupação humana, há cada vez mais essa questão aparecendo nos processos de planejamento, a relação entre ambiente físico, natural e a ocupação, né, urbana, como compatibilizar isso, uma vez que os processos, né, históricos mostram que houve uma depredação do meio ambiente, uma degradação total do meio ambiente. Então, como fazer para compatibilizar e também para incluir toda a população que vive e utiliza uma cidade da definição do seu futuro, que é exatamente todo esse instrumental de participação que é, vamos dizer, oferecido para que a população possa efetivamente participar desse, né, das opções e das práticas de planejamento. Bom, o planejamento territorial, então, ele tem uma finalidade específica, não é? Que é propor uma melhor maneira de uso e ocupação do solo de uma cidade, município ou região, priorizando o interesse coletivo sobre o individual e prevendo os usos presentes e futuros. Bom, essa é a grande questão trazida pela Constituição de 88, quando traz o tema da função social da propriedade, né? Que é justamente a prevalência, vamos dizer assim, do interesse coletivo sobre o individual. Né? Essa questão, nos idos, quando o Estatuto da Cidade foi já recém sido promulgado, lá em 2001, gerou uma certa polêmica, né, nas discussões, nos fóruns, porque havia todo um questionamento
de proprietários de terra, né, com relação a essa noção de interesse coletivo sobre o individual. Né. Alegavam que, então, eles não poderiam mais, né, usufruir da sua propriedade da forma como bem quisessem. Né. Na verdade, nunca puderam. Né. Não é o Estatuto da Cidade que vai, vamos dizer, regular o uso da propriedade urbana. Né. O Estatuto da Cidade vem reforçar esse princípio, que é o princípio da coletividade e o princípio da compatibilização entre os usos existentes e a ocupação que existe na cidade. Né? Eu não posso ferir o direito do meu vizinho, né, usando como bem entender a minha propriedade. Então, essa que é a grande discussão. Então, com isso, né, o processo do planejamento territorial, ele vai interferir sim na questão dos usos presentes e futuros. O que significa dizer que, se antes, né, do Estatuto da Cidade, toda a base de planejamento estava muito calcada no controle urbano, né, a partir do Estatuto da Cidade, essa base vai se dar na indução. Ou seja, não é mais só o controle, mas a indução. A indução de usos que eu quero desenvolver, a indução de ocupações que eu quero estabelecer dentro de um município, dentro de um território. Né? A gente vai entender um pouco mais isso quando a gente for falar especificamente dos instrumentos do Estatuto da Cidade. As regras de convivência entre as pessoas, levando em conta os diferentes usos e atividades. Como eu disse, né, há atividades que são exercidas na cidade que são incompatíveis entre elas. Então, os princípios básicos, né, vamos dizer, do zoneamento e planejamento, por exemplo, não misturar numa área urbana indústria com residência. Né? Essa é uma das premissas básicas. Né? Ou não colocar um aterro sanitário do lado de uma área residencial, por exemplo. Né? Essas regras de convivência, né, entre usos e atividades, como na verdade a gente passou por processos de ocupação do solo, desenvolvimento urbano, à margem, muitas vezes, da lei, ela acontece, ela mostra invariavelmente uma série de conflitos que ocorrem entre atividades que não são compatíveis entre si, né? Em inúmeras cidades no Brasil. Né? E essas regras de convivência, elas, por outro lado, elas também não podem seguir o modelo anterior que a gente tinha, que era o modelo zonal, né? Em que esses diferentes usos e atividades, elas têm que ser, né, separadas e segregadas para que não haja incômodo entre elas. Né? Essa é uma discussão importante, porque vai ter efeito, obviamente, no modelo de zoneamento, ou seja, no modelo de controle de ocupação do solo que vai se efetivar, né, dentro de um município. Né? Também os investimentos do poder público sobre o território. Né? Infraestrutura, sistema viário, como que se dará esses investimentos? Lá nos objetivos, né, diretrizes, metas que a gente vai desenhar, como esses investimentos se darão. Né? Portanto, não está lá no nível das ações. Né? A gente viu aqui no vídeo o prefeito construindo lá aquela via que corta o centro de uma determinada cidade. Né? Ele provavelmente fez isso, né, muito provavelmente sem consultar o plano ou sem obedecer ao que estava previsto no plano. Né? Pelo menos é o que mostra um pouco o vídeo. Mas a questão é que esses investimentos, eles devem estar, como eu falei, ancorados e trabalhados na interface com as várias questões que tem a cidade. Então, uma questão assim que vamos dizer que é polêmica e bastante contundente nesse processo de planejamento, é a questão da mobilidade, por exemplo. Né?
Que investimentos em mobilidade deverão ser feitos na cidade do século XXI no Brasil? Né? Será que é um sistema viário para o automóvel, para o veículo, né, sobre rodas? Ou será que nós temos que repensar esse modelo e pensar num outro que seja mais voltado para o transporte público, né, e o transporte não motorizado? Né? Essa é uma questão que, né, infelizmente, vai ter que ser, é um desafio que vai ter que ser trabalhado no processo, qualquer que seja de planejamento. A regulação das atividades privadas. Né? Eu acho, assim, existe aí toda uma vertente do planejamento que desacreditou do planejamento, né? Ou seja, de que o plano diretor não serve para nada, enfim, nós não podemos, não temos como garantir nada com o plano diretor, etc. Acontece que não há como, né, pensarmos a cidade sem a regulação dela. Né? Então, ainda que a gente possa dizer que o plano diretor, da forma como ele está, ele não está bem, a gente tem necessariamente, né, em última instância, que pensar instrumentos de regulação das atividades. Né? E esta regulação das atividades, ela tem que estar ancorada em diretrizes e objetivos que estão circunscritos dentro do processo de um plano diretor. Né? Então, a gente precisa tomar um cuidado um pouco com essa questão, né, e como fazer. Né? A principal questão é como fazer. Também o abastecimento de água, alimentos e energia, embora questões energéticas, propriamente dito, são questões mais estruturais, mas elas impactam também no cotidiano das cidades. O plano diretor também pode interferir nisso de alguma forma. Né? A correção das desigualdades no acesso à terra, infraestrutura e os equipamentos públicos. No fundo, a gente está aqui falando de uma questão estrutural no Brasil, né, que é as áreas que são dotadas de boa infraestrutura e as áreas que não são nem sequer urbanizadas, que estão, vamos dizer, à deriva da urbanização, do planejamento, da legalidade. Né? Essa correção das desigualdades talvez seja o maior desafio do processo de planejamento atual. Né? Eu considero, né, que o Estatuto da Cidade vem para alertar sobre essas questões e creio que a gente vai levar aí uns 100 anos, provavelmente, para realmente, né, se a gente realmente trabalhar, né, desde já, para conseguir fazer essa correção das desigualdades no acesso à terra. Amanhã, né, na minha aula de amanhã, eu vou falar um pouco sobre as questões de habitação e, enfim, a política habitacional atual e o que a gente tem de resultados já em relação aos novos programas, etc. Né? E a impressão que nós temos, né, pelos dados apresentados, é que a política de habitação é uma política que sempre está enxugando o gelo. Né? Você nunca consegue, né, debelar o déficit habitacional e parece que não estamos fazendo nada. Né? Mas nós estamos fazendo, né, efetivamente. Né? Nós estamos fazendo. A questão é que esse processo é demorado e longo. Né? E, portanto, ele não pode ser pensado numa perspectiva de curto prazo. Né? Ele não pode ser pensado esses objetivos, que são muito ambiciosos, eles não podem, né, ser colocados como uma missão do plano diretor. Né? Em outras palavras, quero dizer que não dá para a gente achar que vai conseguir resolver a desigualdade social através de um plano diretor, né, dentro de uma vigência específica. Tá certo? E a necessidade da regularização dos assentamentos de baixa renda, né, que é também uma questão que tem a ver com a de baixo, com a de cima. E estabelecer mecanismos de espaços de participação da população nas políticas. Né? E isso já foi bastante falado. Bom, então, trata-se de uma tarefa coletiva. Né? Então, como já falei aqui, a gente sabe que todas as pessoas, quaisquer que sejam, né,
qualquer classe que estejam, classe social que estejam, qualquer situação que estejam, elas planejam o seu cotidiano. Não é? Então, as previsões de receitas, despesas, as decisões pessoais e familiares, então, todos estão habilitados a participar do planejamento. Não é? Todas as pessoas, sem distinção. Isso significa que o processo de planejamento ele tem que ser absolutamente aberto a todas as pessoas. Não é? Então, o grande desafio é chegar todo cidadão pelo menos saber que existe processo e, se quiser, poder interferir nesse processo. Não é? É essa a grande questão que gera, e tem gerado muitas discussões no Brasil lá fora, e muitos debates e discussões e muitos questionamentos. Não é? Porque muitas vezes o processo de participação, né, ele não consegue atingir todas as pessoas, ou consegue atingir uma parcela muito pequena das pessoas envolvidas, ou que deveriam se envolver. Né? E, portanto, muitos críticos, né, dizem que o processo não é legítimo. Né? E mesmo com o Estatuto da Cidade, mesmo com toda a deflagração desses processos de participação, essa participação ela não tem se efetivado na prática. Não é? Então, assim, a gente vê casos em que há, por exemplo, audiências públicas, não é? Para aprovar o plano diretor, mas que é quase que uma proforma, ou é assim, uma etapa para cumprir vamos dizer, as formalidades que a lei exige. Não é? Uma vez que a lei exige que tenha audiências públicas para aprovar o plano diretor. Não é? Então, essa participação é muito mais do que fazer audiências públicas. Não é? E, para isso, há todo um método que deve ser feito. Há quem diga que nós nunca fomos tão participativos também. Não é? A gente, a partir de 2001, passou por esse processo e realmente trazendo aí para as esferas da administração pública a participação do cidadão, inclusive, né, na decisão do orçamento, etc. Né? Isso tem ocorrido com bastante frequência. É preciso que a gente faça aí uma análise, uma avaliação desses processos para saber como eles efetivamente têm sido, que resultados eles têm trazido do ponto de vista das mudanças em relação à inversão de prioridades, que a gente chama, ao invés dos recursos serem, né, investidos em obras que vai beneficiar uma pequena parcela da população, uma elite, esses recursos eles são invertidos, ou seja, eles são alocados lá na periferia, onde falta luz, falta água, etc. Né? Essa que é a grande questão que precisa ser. Bom, e o que a gente precisa, o que a gente tem aí em relação à Constituição de 88 é então o aparecimento de duas formas de democracia, a representativa e a direta. Não é? A representativa, ela se dá através dos processos eleitorais, não é? Em que o cidadão comum, ele vota, né? Ele elege o seu candidato, né? nas três esferas governamentais, né? E elege os seus representantes. Né? Mas há, né, a partir da Constituição de 88, há também o aparecimento da democracia direta, que é efetivamente essa possibilidade do cidadão interferir, não é, de uma certa forma, nas decisões do poder público e, portanto, ter um maior controle social nessas ações. Não é? Então, essa democratização, não é, sobre a cidade, ele necessariamente, a concepção de participação que deriva daí, não é simplesmente, ou pelo menos não é como eu vejo, né, na democracia direta estabelecida pela Constituição, não é simplesmente uma participação nas decisões propriamente
propriamente dita, mas é também a participação na construção, né? A participação na execução das ações, né? E isto significa, a gente vai ver aqui, né, nas próximas aulas, significa o trabalho das parcerias, né? Cada vez mais o planejamento urbano, territorial, ele se ancora, se vincula à questão das parcerias entre o setor público, iniciativa privada e os cidadãos comuns, né? Então significa dizer que não só a decisão é importante, né, o processo de decisão é importante do cidadão comum, mas também é na construção, na implementação desses processos. Eu acho que eu vou encerrar só essa primeira parte, já faço. Agora, veja, essa questão da participação é de fato um desafio bastante importante e difícil, porque muitas vezes, mesmo nas comunidades mais organizadas, ela não existe, principalmente nos temas que são mais abstratos ou mais, vamos dizer, mais difíceis de serem digeridos, como são os temas de plano diretor ou planejamento. Exatamente pela dificuldade em se pensar as questões de futuro, de previsão, né? Quando se vai discutir muitas vezes plano diretor, planejamento nas comunidades, os enfoques muitas vezes são dados na realidade momentânea daquela pessoa, daquele cotidiano. Então, não raras vezes é um problema, o buraco que tem na sua rua, a falta de água que existe na sua casa, o problema da violência, da insegurança, são questões do presente, né? É muito difícil fazer essa discussão pensando os processos de planejamento como a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, dentro de uma esfera de futuro longínquo, né? Bom, planejamento e gestão, né, é exatamente essa ideia que já foi colocada, de que o planejamento depende de uma gestão e de uma estrutura permanente que se implemente, acompanhe, monitore, fiscalize e avalie cotidianamente a realização dos objetivos do planejamento, né? É aí que então os rumos podem ser mudados, né, e com a participação do poder público como um todo, né? Não só do executivo, mas do legislativo, judiciário, sociedade local, né? Essa aí é uma figura, o Elegaz. Vocês conhecem o Elegaz? Já ouviram falar? Esse desenho está lá no livro da professora Hermínia Maricato, O Impasse da Política de Desenvolvimento Urbano no Brasil, e foi desenvolvido lá no laboratório da FAUSP, Laborabiab, que está mostrando o quê? Né? Um pouco o retrato de algumas das administrações públicas pelo Brasil, que é um pouco, o que é o Elegaz? É um elefante, né? Um elefante estruturado nas pernas de uma garça, ou seja, que não tem, né, força, sustentação para poder. O que significa um pouco essa coisa de que há muitas vezes muita ambição no planejamento, muitas ideias, ideias até muito pertinentes às vezes, há todo um processo de pensar, de elaborar, né, de formular, mas muitas vezes as administrações não possuem uma estrutura que sustente, né, esse ideário que é colocado, que é pautado pelos processos, né? Não há, por exemplo, estrutura de fiscalização suficiente, né, que dê conta de fazer o controle urbano necessário, não há uma estrutura de recursos humanos suficientes para operar o processo de planejamento, e aí, obviamente,
ser anômalo, né, que não consegue, mal consegue andar, né, e o processo se frustra nesse sentido, né. Não é nenhuma provocação, né, não gostaria que isso fosse, né, mas é um pouco para mostrar, um retrato, de certa forma, do que a gente vê aí nessa relação entre planejamento e prática, né, que precisa ser questionado o tempo inteiro. Né. Bom, e aí a gente tem, né, os riscos de não planejar. E o que a gente pode evitar, né? Ou pelo menos contribuir para evitar. Segregação social e violência. Há possibilidades? Há. Isso está aqui na esfera das injustiças sociais, como eu falei lá. Pode levar 100 anos, mas é preciso começar agora. Isso significa repensar, né, a forma de pensar a organização da cidade. Né? A forma como tem sido pensada até então é uma forma segregada. Né? A gente segrega e os investimentos muitas vezes são feitos em determinadas áreas mais ricas, né? Deixando, né, outras áreas à deriva. Né? Então, e isso obviamente vai causar um processo de violência relacionado exatamente com esse apartheid que acontece nas nossas cidades. Não é? O grau de violência que existe nas periferias das cidades é muito maior do que existe nas áreas mais centralizadas, mais bem infraestruturadas. Não é? Muito embora a violência já esteja chegando também nas áreas bem infraestruturadas. Não é? Mas, se a gente olhar, vamos dizer, os boletins de ocorrência, a gente vai perceber que elas estão muito mais relacionadas com a situação de justiça social. Né? A estagnação econômica. A questão do planejamento, ela também pode levar, né, se não houver o planejamento, a uma estagnação econômica. Então, pensar os potenciais que existem. Não é? Muitas vezes, as cidades, muitas fizeram seus planos diretores e estenderam o perímetro urbano para 100% do território. Não é? Esqueceram-se que existiam propriedades rurais, não é? Com potencial econômico, não é? E muitas delas ficaram aderidas. Propriedades rurais que se transformariam em grandes loteamentos, etc. Não é? A estagnação econômica, ela tem a ver, muitas vezes também, com a relação que o município tem com os municípios vizinhos ou que estão na determinada região. Né? E a gente sabe muito bem que há toda uma guerra fiscal existente entre os municípios para, né, angariar aí, empresas, indústrias para poder melhorar a sua arrecadação. Né? Se não havendo um processo de planejamento, né, pense essas questões, a possibilidade de estagnação econômica é considerável. Né? Há o crescimento desnecessário de áreas da área urbanizada. Muitas vezes, né, o modelo que se pensa de urbanização é um modelo de extensão, de expansão. E não se pensa que muitas áreas podem ser adensadas, né? Podem ser reabilitadas para um adensamento. A gente vai ver, né, amanhã, no caso da região metropolitana de São Paulo, o que tem acontecido com a dinâmica populacional. Né? As áreas centrais esvaziando, né, com taxa geométrica de crescimento negativa, e as periferias aumentando sua população. Né? E a gente anda, né, pelas áreas centrais de São Paulo, a gente vê, principalmente no centro, muitos imóveis abandonados que poderiam ser reabilitados para habitação. Né? Então, isto né, trazer maior economia para o desenvolvimento urbano. O desperdício de recursos. Né? Se a gente executa uma ação que não está ancorada a determinados objetivos e ela só vai beneficiar alguns, não vai trazer nem qualidade de vida, nem justiça social, que são os dois grandes princípios, a gente pode estar desperdiçando os recursos, não é? Para atingir esses princípios, colocados. A migração da população jovem. Se não há oportunidades no município, essa população sai e vai buscar empregos, oportunidades nas grandes cidades. Né? Isso continua acontecendo, né?
Será que a gente já... os dados mostram que... Os dados do IBGE, o censo do IBGE de 2010 mostrou que os municípios médios, né, os municípios médios estão crescendo mais do que as grandes cidades. Né? Mas, por outro lado, se esses municípios médios não oferecerem oportunidades, né, para os jovens ou estudarem ou trabalharem, eles migram para as grandes cidades e esse processo ele continua existindo. Né? Então, como fazer para que não haja essa migração da população urbana? A formação de favelas, que tem a ver com todo o planejamento habitacional. Eu também tenho visto planos de habitação, e muitas vezes os planos de habitação têm se preocupado muito com o déficit habitacional, mas não se preocupam com a demanda futura, ou seja, a projeção da população que poderá precisar, que deverá precisar de casas no futuro. Não é? Essa população também precisa ser planejada e incluída no planejamento, porque se não incluirmos ela, ela vai se tornar déficit nos anos seguintes. Né? E a formação de favelas tem muito a ver com essa falta de resposta, né, à população que não consegue por suas próprias condições adquirir um imóvel, uma moradia própria. Né? As enchentes, os congestionamentos, aumento da poluição, deslizamento de terra e moradias. Quando a gente vê lá todo aquele desastre que aconteceu na região serrana do Rio, né, a gente sempre pensa o seguinte: bom, condições técnicas para evitar aquilo existem. Né? Por que é que então essas condições técnicas não foram colocadas a favor de evitar tantas mortes? Né? E não foram poucas as mortes ali naquela situação toda. Né? Se então o problema é evitar, né, todas aquelas mortes, essa deveria ser a prioridade número 1 do processo de planejamento naqueles municípios. Né? E, no entanto, nunca foram. Né? As questões de moradia, de falta de condições de moradia, e todo aquela descompasso entre situação natural, ambiental e ocupação, ela foi totalmente esquecida. Né? E é aí que a gente vê, o que se falou na época é que sempre esses processos deflagram, né, uma reação, e muitas vezes tardia, atrasada em relação ao acontecimento. Né? Ou seja, processos que não foram planejados devidamente. Então, assim, resolver questões caso a caso, né, na medida que eles aparecem, não é o melhor caminho. Né? Pois em uma cidade, se não agirmos de forma preventiva, os problemas podem crescer. E as soluções são quase sempre mais caras e trabalhosas. Né? Bom, a gente... no processo de planejamento, a gente sempre diz que não há necessariamente que haver uma estrutura própria, uma secretaria, um órgão específico de planejamento. Né? Por outro lado, né, há que se ter sempre um órgão ou alguma instância que vai fazer o acompanhamento. Né? Como já foi dito aqui em relação ao ciclo do planejamento, dos objetivos até as ações, há que se ter, então, uma instância, um órgão que faça esse acompanhamento através dos indicadores, que perceba, que verifique se o planejamento está se efetivando. E, além disso, uma vez que o processo participativo ele é inerente, né, essa instância deve estar sempre dialogando com, né, as instâncias participativas, os conselhos que fazem parte desse processo. Né? Bom, a gente tem planejamento e gestão territorial no Brasil, ele mostra uma face bastante perversa. Não é? Esse planejamento ele é marcado por pobreza, né, profundas desigualdades socioterritoriais e grande concentração de riqueza e poder. Né?
Esse trabalho do professor Flávio Vilaça, que ele escreveu um livro bastante importante, chama O Espaço Intraurbano no Brasil, e que ele vai justamente mostrar, né, como as elites, né, no Brasil, historicamente, foram estruturando seus territórios e segregando as áreas mais adequadas para ela morar, né, definindo as áreas econômicas, as zonas industriais, e deixando à própria sorte, né, todo o restante da população, né. Esses esqueminhas que vocês estão vendo embaixo são os desenhos, os diagramas que ele faz para quase todas as capitais do Brasil, mostrando então o que são esses setores de segregação. Esses que estão mais escuros, né, em preto, são os setores em cada capital, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, onde a elite está localizada e onde, né, historicamente, todos os recursos foram investidos, os recursos do poder público foram investidos, né, ou seja, reproduzindo, né, sempre esse processo de segregação, né. Esse padrão, né, de urbanização, né, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer aí uma cidadania ambígua e incompleta, né, dos moradores urbanos informais. Muitas vezes, né, a questão da urbanização dos assentamentos informais, por exemplo, ela começa a tomar conta, né, na década de 90, principalmente, né, com os programas aí do governo Fernando Henrique, Habitadas e o BID, etc., mas no momento em que vamos dizer, a situação habitacional já estava, vamos dizer, praticamente consolidada, né? A segregação já tinha se dado e já havia uma certa consolidação no processo de urbanização no Brasil. O processo que tem se dado, né, de inclusão desses segmentos informais nas cidades e todo o processo de urbanização, muitas vezes ainda assim não consegue incluir essa população, né? Muitas vezes elas continuam sendo, vamos dizer, mesmo com os processos de urbanização, elas continuam sendo excluídas e taxadas como moradoras de favelas, de assentamentos informais, e não são, esses tecidos não são incluídos efetivamente como territórios da cidade, não é? Então, essa cidadania acaba sendo, né, incompleta, continua sendo incompleta. Com a expansão, não é, e o adensamento das periferias urbanas, né, distantes, a gente vai ter cada vez mais assentamentos infectados pelos mais pobres. Amanhã a gente vai ver uma situação bem peculiar que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo, não é? Com o processo de urbanização continua acontecendo, né, ele não para, né, e a gente continua tendo ocupações como existiam na década de 70. Não é? Grandes ocupações, grandes assentamentos. Não é? Essas periferias, elas vão sendo, né, cada vez mais, né, ficando cada vez mais distantes. Né? E aí se criam novos eixos de expansão urbana para a classe média alta, com geração de vazios urbanos e áreas subutilizadas. Né? Então, não raro a gente tem situações de adensamento excessivo nas periferias e grandes vazios, áreas urbanas ociosas, né, nas áreas mais centrais, áreas bem infraestruturadas. Então, um paradoxo, né, existente entre escassez de terras e infraestrutura para os mais pobres e existência de terras e imóveis ociosos em áreas consolidadas. Quando a gente vai olhar lá os dados do IBGE em relação ao déficit habitacional do Brasil, é muito interessante, se vocês fizerem esse exercício, qualquer cidade que quiserem. Geralmente os dados do déficit são bem similares aos dados de imóveis vagos e vazios. Né? O número quase que se equilibra. É lógico que não dá para dizer que esses imóveis vagos são todos disponíveis para habitação social, não é isso, mas o fato é que há uma ociosidade, né, de imóveis, né, que poderiam ser utilizados para resolver esse problema da moradia no Brasil.
Bom, e aí a gente tem o quadro do IBGE de 2010, né? 16 milhões de famílias que vivem em assentamentos precários, 4 em cada 10 domicílios estão em assentamentos precários, e assentamentos irregulares em quase todas as cidades, com mais de 500 mil habitantes, em 80% das cidades entre 100 mil e 500 mil habitantes. Então esse quadro mostra aqui, esse gráfico mostra, né, das cidades de 50 mil a 100, 100 mil a 500 mil, acima de 500 mil, todas estão com assentamento, todas, praticamente mais de 80% têm assentamento precário no seu perímetro urbano. Né? Isso significa dizer, de certa forma, que a exceção virou regra. O que deveria ser exceção é regra no Brasil, ou seja, a informalidade, a ilegalidade é, vamos dizer, o que mais tem, né? É a maior quantidade já. Né? Então, ou seja, não dá mais para pensarmos